Oi, gente! Hoje a gente vai falar pra vocês sobre o livro Cidade de Papel, que nós duas lemos. Ela leu em português, eu li no original. E é isso. Não, leu no original porque ela é mentira. Não. O livro conta a história de Quentin Jacobson. Tá. O livro conta a história de Quentin Jacobson e Margot Hopkins Pilgrim. Nunca consegui falar esse nome dela. Pilgrim. É tipo, sei lá. E eles se conhecem desde a infância. E um dia eles estão brincando lá no parque, quando ela olha meio que pra uma árvore assim que tem lá, e tem um cara morto na árvore. E aí eles vão lá, olham pra o cara, depois eles resolvem contar pra alguém adulto, né? E tipo, isso ficou na cabeça deles pra sempre, até eles crescerem, era a marca deles de amizade de infância. Era esse cara morto no parque. Só que quando eles cresceram, eles se afastaram, porque ela ficou popularzinha e ele ficou antissocial, só tinha 2 amigos, eu acho. E eles acabaram se afastando, mas ele ainda gostava dela. Gostava. E aí, um dia, depois de anos, assim, que eles não se falavam mais, só ficava que o Quentin, ele era apaixonado pela Margot, ele ficava observando ela nos corredores da escola, mas eles nunca se falavam. Aí, um dia, no meio da noite, assim, de um dia de semana, ela chega do nada na janela dele, bate na janela e convida ele pra uma aventura no meio da noite. Assim, ela tem uma lista de várias coisas que ele tem que fazer e ela convida ele pra pegar o carro da mãe dele e dirigir, assim. Na madrugada. Assim, sabe, ele é um menino que ele nunca faltou nenhum dia da escola de ensino médio dele. E aí, do nada, ela chega na janela dele, pede pra ele sair no meio da noite, pegando o carro da mãe dele, e ele vai. Sabe, eu achei essa parte meio inverossímil, mas a aventura em si é bem legal. Oi, mãe. Que porra é inverossímil? Eu ia fazer cof Nina, mas tudo bem. É, tipo, que você não acredita muito, parece que não é verdade, parece muito forçado. Não era mais fácil falar isso? Enfim, ele era apaixonado por ela e por isso ele foi. Ele foi mais porque ele gostava dela do que por causa da aventura. Porque ele queria faltar aula e foi no dia antes da aula. Ele não faltou aula, mas... Tá, e depois, no dia seguinte, ele vai à aula e ela não vai na aula. Ela desaparece. Então, ela some, ele pensa que ela só tinha faltado a aula, mas ela some mesmo. E os pais dela não ligavam pra ela, chamaram o detetive e tal, mas eles não ligavam pra ela mesmo, porque ela fazia muita merda. E assim, ela já tinha sumido antes. E nas vezes que ela sumiu, ela deixava algumas pistas pros familiares dela de onde ela estava indo. Então, o Quentin, ele sabe disso e ele começa a achar pistas dela. E ele começa a acreditar que ela quer ser encontrada Por ele. Porque as pistas parecem ser especificamente pra ele. Aí, nisso, ele começa a perseguir essas pistas e o desenrolar da história é ele atrás da Margot até o final. Enfim, eu gostei bastante desse livro. Confesso que no final meio que aconteceu uma coisa que eu não gostei muito, mas eu percebi que se não tivesse acontecido eu não teria gostado tanto do livro. E pra mim foi muito bom e eu dou 4 pudins. Deixa eu explicar essa coisa de pudim. Pra classificar os livros, em vez de usar assim, de 1 a 5 estrelas, que nem é o, sei lá, acho que é o normal, a gente resolveu fazer de 1 a 5 fatias de pudim. Então, sabe, tipo, uma fatia de pudim igual uma estrela, vocês entenderam? Então eu dou 4 fatias de pudim, porque eu gostei bastante do livro, mas não foi aquele livro que eu me apaixonei por outro livro que eu já li. Mas eu gostei bastante, é muito interessante. Bom, eu vou dar 5 fatias de pudim pra esse livro, um pudim inteiro. Definitivamente é o meu favorito de John Green. Eu só li ela em Desculpa das Estrelas e Revolta Alaska, mas eu sei que tem muita gente que não gosta desse livro, mas ele é o meu favorito. Porque, em primeiro lugar, porque eu me identifiquei muito com ele. Assim, vários livros do John Green, isso aconteceu comigo. Ele tem um jeito muito bom de escrever coisas que tu consegue se identificar. Ou pelo menos eu consigo me identificar, mas eu já vi outras pessoas falando isso também. Muitas pessoas consideram esse livro arrastado, porque realmente o Quentin fica muito tempo atrás da Margot. E assim, não acontece muita coisa diferente, assim. Ele tem muitos momentos reflexivos que ele simplesmente para pra pensar sobre a vida, para pra ler um poema. Então muitas pessoas não têm paciência com esse livro. Mas eu achei ele muito bom. Principalmente, eu adorei a mensagem dele. Assim,
A mensagem desse livro, pra mim pelo menos, foi que as pessoas, elas são o que elas têm que ser, assim, elas agem de acordo com a personalidade delas. E que tu não pode esperar que as pessoas sejam alguém além disso. Você não pode esperar das pessoas o que elas não são. Elas são aquilo que você precisa falar, pra não ser o que elas são, o que elas são. E também outra coisa que, assim, que tu nunca conhece 100% da pessoa. Tu conhece a imagem que ela passa pra ti, mas tu não sabe quem ela realmente é. E que, assim, na grande maioria das vezes tu não chega nem perto de saber quem ela é, na verdade. Todo mundo pensou que a Margot era uma pessoa e ela, na verdade, era... Chega uma parte do livro assim que fica bem claro que cada um tem uma visão diferente dela, sabe? Um acha que ela é uma egoísta, que quer a atenção de todo mundo. Outro acha que ela, sabe, tava com problemas e aí ela teve que fugir. Tem umas coisas assim, bem diferentes. E, inclusive, os leitores, eles têm uma visão diferente sobre a Margot. Eu conheço muitas pessoas que acham que ela, sabe, ela é completamente egoísta, ela, sabe, odeiam a Margot. E eu gosto dela, assim, eu acho que eu consigo entender. Eu gosto dela, só acho ela meio maluca. Eu não faria nada do que eu fiz. Não faria aquilo, mas eu entendo o ponto de vista dela. Eu quero falar alguma coisa também sobre o final desse livro, mas como é spoiler, eu vou deixar só no final. Depois da despedida. Depois da despedida. Então, não, se você ler o livro, não se Deve liga. ser que eu sei o que eu tô falando? Não, parece. Então, se você não quiser spoiler sobre o livro, que ainda vai ler, não assiste depois da despedida. Uma das primeiras pistas que o Quentin acha da Margot é um livro de poema. Um poema, acho que é de um cara chamado Whitman, não tenho certeza agora. Pra eu achar que não vai ser fácil. E assim, grande parte da busca dele não é ele realmente indo atrás de pistas, é ele lendo esse poema e interpretando esse poema para entender a própria Margot. Então, eles vão dando trechos do poema ao longo do livro inteiro. E tu vê que a história vai evoluindo de acordo com esse poema. Então, eu achei realmente muito interessante, me deu muita vontade de ler o poema inteiro, na real. Tem parte que ele acha alguma coisa do poema, depois ele lê o poema todo, e aí ele vê outra visão do poema, e é muito legal isso. Quando ele tá na escola, ele tem que ler o livro, que é Moby Dick. E eu achei que, eu e ela achamos que esse livro meio que o Moby Dick meio que faz uma relação com o livro de verdade, porque em Moby Dick o cara vai muito atrás da baleia, com todas as dificuldades, ele não desiste, vai atrás da baleia de qualquer jeito. E assim, o que a gente faz com a Margot, ele tá obcecado em achar ela. E no final ele acha que o cara do Moby Dick é um herói, porque mesmo com todas as dificuldades, ele continua indo atrás da baleia. Então ele acha ele um herói, e eu acho que isso faz uma relação muito... Sim, é como se o Quentin fosse o cara indo atrás da baleia, e a baleia, no caso, a obsessão dele é a Margot. E em 2015, a lançar o filme do livro, os atores vão ter Matt Wolf pra fazer o Quentin e a Cara Delevingne pra... Calma, fala isso. E a Cara Delevingne pra fazer a Margot. E o interessante que vai fazer o Quentin é o que fez o Isaac, que era o menino cego de A Culpa das Estrelas. Então, esse é o vídeo de hoje. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like. Se não gostaram, também dá um like. Se vocês gostaram muito, favorita. Compartilha. E comenta se vocês têm alguma sugestão sobre o que a gente possa fazer. E se inscreva no canal. E curta a página do Facebook. Bom, no final, o Quentin, ele finalmente encontra a Margot. Só que tem uma coisa que deixou várias pessoas frustradas ao ler esse livro. Que assim, ele encontra ela e eles passam um dia juntos e depois cada um segue seu caminho, sabe? Ele volta pra casa e ela continua viajando por aí. E assim, é frustrante? Fica o livro inteiro esperando eles ficarem juntos, no final eles não ficam. Mas, como a gente falou, tipo, a mensagem do livro é que as pessoas são elas mesmas. Então, eu acho que se eles tivessem feito alguma coisa diferente, se eles tivessem feito o Quentin ficar, ou a Margot voltar com o Quentin, eles estariam... Eles é ótimo, né? Seria muito forçado, sabe? Seria como trair a mensagem do livro. Então, assim, eu entendo que... Eu não gostei muito do final, mas eu entendo que ele foi necessário pra história. Exato. Eu fiquei muito revoltada com o final, mas eu achei que se o final fosse como eu queria, não ia dar um tchan ao livro. Não ia ser a mesma coisa. Então é isso, gente. Beijo. Tchau, beijo.